Hoje eu quero falar sobre uma tecnologia que muita gente já ouviu falar, mas nem sempre entende muito bem quando utilizar. Hoje eu quero falar sobre Server Send Events, ou simplesmente SSE. Sempre que a gente fala de tempo real na web, quase automaticamente as pessoas pensam em WebSockets. Mas a verdade é que nem todo problema de tempo real precisa de WebSockets. E em muitos desses cenários, os Server Send Events são uma solução mais simples, mais barata e até mesmo mais robusta para esses problemas. A ideia desse vídeo é que tu saia dele entendendo o que são Server Send Events, qual o problema eles resolvem, como eles funcionam por baixo dos panos e quais são suas vantagens e limitações frente a outras tecnologias, como, por exemplo, WebSockets ou até mesmo pooling, que é uma implementação um pouco mais simplificada. A parte prática ela vai ficar para um próximo vídeo e aqui o meu foco vai ser principalmente que a gente tenha um entendimento conceitual e arquitetural desse tipo de comunicação. Bom, então, por padrão, a web ela funciona em um modelo bem simples, onde o client faz uma requisição para o servidor vai processar essa requisição e então enviar uma response para o cliente, e nesse momento a conexão ela é encerrada. Isso funciona muito bem para a maioria dos casos, mas começa a falhar quando a gente precisa de uma atualização contínua em tempo real dos dados que estão sendo trafegados nessa aplicação. Alguns exemplos clássicos desse tipo de aplicação são notificações em tempo real, dashboards que precisam de atualizações de métricas constantemente, feeds de conteúdo que mudam o tempo todo e status de processamento de tarefas longas, por exemplo. Digamos que tu tenha um job rodando no background ali do teu servidor e uma tela no front-end que mostra qual que é o status desse job, quais que são os detalhes desse job que está rodando, entre outras informações. E tu quer que essa tela ela seja atualizada de acordo com os diferentes eventos que estão ocorrendo no teu servidor. Nesse caso, a gente tem um cenário ideal de aplicação de Server Send Events, porque quem está realizando todo o processamento é o servidor, e ele basicamente vai enviar eventos para o front-end dizendo atualizou isso ou aquilo, ou então tu precisa buscar novamente informações sobre determinada coisa, porque ela mudou, entre outras coisas, e o front-end ele não está enviando eventos para o servidor, ele basicamente é um consumidor dessas informações. Historicamente, a solução mais comum para esse tipo de cenário é o pooling. No pooling, o cliente pergunta de tempos em tempos para o servidor: tem algo novo para eu exibir? E o servidor, nesse momento, ele vai responder com um sim ou um não, ou então com os dados atualizados ou os dados antigos. Então, é exatamente o que a gente tem aqui nesse diagrama de sequência. Ele mostra para nós que a cada X segundos o cliente busca novos dados no servidor e o servidor responde com os novos dados ou então com uma flag dizendo que precisa ou não buscar novas informações. E, enfim, isso é um loop que acontece a cada X segundos. O problema que isso gera é que muitas requisições elas são feitas de forma desnecessária. Então, mesmo que não há novos dados no servidor, o front-end ou o client ele vai estar buscando tentando buscar esses novos dados no servidor. Além disso, isso cria uma latência artificial, porque mesmo que os dados tenham mudado, pode ser que esses dados eles só sejam buscados novamente pelo client dali 10, 20 segundos. Portanto, a informação ela é atualizada de forma atrasada. E por fim, a gente tem o desperdício de recursos de rede e processamento.
por conta dessa quantidade exacerbada de requests que está sendo feita para o servidor e basicamente jogada no lixo. Para reduzir esses problemas, surgiu então uma nova estratégia que é chamada de long pooling. No long pooling, o cliente faz a requisição, mas o servidor ele não responde imediatamente. Ou seja, ele mantém aquela requisição aberta e só vai retornar a resposta quando os dados no servidor tiverem sido modificados ou então quando um timeout for atingido. Isso traz algumas melhorias em relação ao pooling tradicional, como, por exemplo, a redução significativa do número de requisições inúteis que são enviadas para o servidor, visto que uma nova requisição ela só é disparada quando a gente recebe os dados atualizados do servidor. A gente tem também a diminuição de latência percebida, já que o dado ele é enviado assim que ele é modificado e então fica disponível no lado do cliente quase que de forma instantânea, o que faz com que a gente tenha um formato um pouco mais próximo da comunicação em tempo real que a gente deseja, e isso é algo bastante desejado. Porém, o long pooling ele não é perfeito, assim como qualquer outro método de comunicação. E, enfim, introduz alguns novos problemas, como a questão de ter que manter as conexões abertas por mais tempo, dessa forma podendo então pressionar o servidor ou até possíveis proxies que estão no meio do caminho. Exige uma lógica muito mais complexa no back-end, como, por exemplo, controle de timeouts, reconexões, controle de estado, e ele não escala tão bem quando a gente tem um cenário de muitos clients buscando essas informações, porque a gente vai ter que começar a controlar muitas requisições abertas por muito tempo, o que é um problema pro servidor. Então, a gente pode entender esse formato de comunicação basicamente como uma request que demora muito tempo para ser resolvida dentro de um loop. Então, o front-end ou client, como vocês preferirem chamar, faz a request. Essa request vai ficar pendurada por segundos, minutos e em algum momento a gente vai ter uma response. Essa response ela vai conter dados atualizados e após a gente processar essa response, a gente vai executar uma nova request para aguardar com que esses dados eles sejam enviados novamente para nós. Mas como eu falei anteriormente, esse método ele não é perfeito e apesar dele melhorar o pooling tradicional, ele não resolve o problema por completo. E é exatamente nesse contexto que entram os Server-Sent Events. Os Server-Sent Events são um mecanismo que permite que o servidor envie dados para o cliente de forma contínua, utilizando o HTTP padrão nesse caso. A ideia ela é bastante simples, o cliente basicamente abre uma conexão HTTP com o servidor, essa conexão ela permanece aberta e sempre que o servidor tiver algo novo ou gostaria de enviar alguma atualização para o cliente, ele pode enviar essa atualização por meio de um evento que é enviado por essa conexão que está aberta entre essas duas pontas. Então, ao invés do cliente ficar perguntando o tempo todo para o servidor se tem uma informação nova, ele aguarda de forma passiva para que o servidor então empurre esses dados quando eles forem atualizados ou quando eles forem criados. Um ponto então importante sobre Server-Side Events é que ele é um modelo unidirecional, como vocês podem ver aqui nesse diagrama de sequência, onde apenas o servidor pode enviar dados para o cliente. E caso o cliente precise enviar dados para o servidor, isso vai ser feito por um outro canal, com uma requisição HTTP POST ou PUT, dependendo da necessidade do momento. Por baixo dos panos, do ponto de vista técnico, os Server-Sent Events são surpreendentemente simples. O cliente faz uma requisição HTTP do tipo GET para o servidor responde com um status 200
onde o content type da resposta é text/event stream, e por conta desse content type o browser identifica que aquela conexão ela precisa ser mantida aberta, e isso permite com que a partir desse momento o servidor possa enviar múltiplos eventos ao longo do tempo utilizando essa mesma conexão. Os eventos, então, eles são enviados com um formato de texto, seguindo um formato bastante simples, onde cada evento pode conter um atributo chamado data, que é o conteúdo do evento, outro atributo chamado event, que é o nome do evento, um ID e um retry, que seria então o tempo de reconexão daquela conexão que foi estabelecida. E cada um desses eventos ele é separado por uma linha em branco. E esse formato ele é interpretado automaticamente pelo navegador e parseado automaticamente pelo browser. Então, quando tu utiliza a API de Server-Sent Events no browser, isso tudo é abstraído. Tu não vai precisar verificar se existe uma linha em branco para identificar que um novo evento foi enviado, nem nada do tipo. Isso é abstraído e automático para quem está implementando Server-Sent Events do lado do cliente. Então, como eu falei anteriormente, quando nós falamos de comunicação em tempo real, WebSockets eles são quase sempre mencionados como a solução padrão. Eles realmente são extremamente poderosos, mas isso não significa que eles sejam a melhor opção ou a melhor escolha para todos os cenários onde a gente precisa de uma comunicação em tempo real. A principal diferença entre Server-Sent Events e WebSockets está no modelo de comunicação. Então, WebSockets eles criam um canal bidirecional persistente entre o cliente e o servidor. Então, depois do handshake inicial via HTTP, a conexão ela é promovida para o WebSocket e o cliente e o servidor eles podem enviar mensagens um para o outro a qualquer momento. Então, não existe mais esse modelo clássico de request e response. E a sacada está exatamente aqui, é bidirecional, portanto o cliente pode enviar coisas para o servidor e o servidor pode enviar coisas para o cliente. Então isso torna os WebSockets ideais para coisas como chats em tempo real, jogos multiplayer, aplicações colaborativas, casos onde o cliente ele precisa enviar eventos constantemente também, não só o servidor. Já os Server-Sent Events, como a gente já viu anteriormente, eles seguem um modelo um pouquinho diferente, onde a comunicação ela é unidirecional, ou seja, o servidor apenas envia eventos, enquanto que o cliente apenas os consome. Tudo sobre o HTTP padrão. Não existe aquela troca de protocolo que ocorre lá nos WebSockets. Então esse tipo de comunicação ele tem uma aplicabilidade um pouco diferente e é ideal para coisas como notificações, atualizações de status, dashboards, logs em tempo real e até mesmo o progresso de tarefas assíncronas que precisam ser refletidas no cliente. Então, um erro muito comum é escolher os WebSockets apenas porque o problema é um problema que necessita comunicação em tempo real. Mas comunicação em tempo real não significa necessariamente comunicação bidirecional. E muitas aplicações usam WebSockets quando poderiam, ao invés disso, resolver o problema com Server-Sent Events, com menos código, menos infraestrutura e bem menos pontos de falha. Não se trata então de dizer que um é melhor que outro, mas a gente tem que entender que WebSockets eles são uma ferramenta que permitem uma comunicação bidirecional em tempo real entre o cliente e o servidor, enquanto que os Server-Sent Events eles são uma ferramenta que permite que o servidor envie atualizações para o cliente em tempo real, o que são coisas diferentes e que resolvem problemas diferentes. E entender isso é o que
leva a decisões arquiteturais melhores, e acredito que seja o que eu quero que as pessoas levem deste vídeo. Entender quais os problemas que os Server-Sent Events resolvem e quando aplicá-los. Concluindo, então, eu acredito que a gente tem que ver Server-Sent Events não como um substituto de WebSockets, mas sim como uma ferramenta diferente para um tipo de problema diferente. Quando bem utilizados, Server-Sent Events eles vão te oferecer bastante simplicidade, robustez e uma boa performance para solucionar problemas que requerem atualização do teu client em tempo real com base em eventos que ocorrem no servidor. No próximo vídeo a gente vai ver então Server-Sent Events na prática, implementando um exemplo real e comparando o comportamento com outras abordagens. Por hoje é isso, até mais!